Nós estamos encerrando hoje a leitura e o estudo, que nós temos feito e as pregações em cima da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então hoje, dia 30 de maio, o último domingo do mês, nós vamos encerrar com essa epístola, e eu queria que você abrisse aí para mim, por favor, 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo de número 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11. Um versículo muito conhecido de todos nós. Se você não quiser acompanhar aí na sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Agora, se você é daquele que traz uma caneta, traz um papel para a igreja e você quer anotar, é importante também você acompanhar na Bíblia aí de papel, tá bom? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus, ó. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser um homem, ou ser homem, acabei com as coisas de menino. Vamos fazer de novo a leitura? Olha lá. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Reparou quantas vezes a palavra menino aparece em um único versículo da Bíblia? Vamos contar junto? Vamos lá, ó, olha lá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 5 vezes. Será que a Bíblia tem algum problema com o menino? Será que o problema da Bíblia é o menino? Queridos, é muito interessante porque nesse contexto aqui que Paulo está falando, ele está mostrando que ser um menino no auge da sua idade não combinava mais, então ele precisava desistir das coisas de menino. Mas você pega outro texto da Bíblia que Jesus está estimulando você a ser como um menino, como uma criança. Ele pega uma criança, ele põe no meio dos discípulos e fala assim, ó: quem não for como essa criança não vai poder herdar o reino dos céus. E aí a pergunta é, e aí, a gente tem que ser menino ou não tem que ser? A gente tem que ser criança ou não tem que ser? Será que existe um problema em ser um menino? E vale muito a gente pensar nisso, porque ser menino é bom, mas tem um sentido para que você seja menino, e a Bíblia também vai explicar isso. E eu quero que você acompanhe essa leitura também. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. A própria resposta está aí, senão você fica... Parece que a Bíblia está se contradizendo, mas não está. E aí a resposta está aqui, ó. Irmãos, não sejais meninos na onde? No entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, aonde que eu tenho que ser menino? Eu tenho que ser menino, tenho que observar as crianças, o comportamento delas, na pureza da criança. Naquilo que a criança não tem, que é a maldade. Nesse aspecto, eu sou encorajado pela palavra de Deus a ser um menino. Bacana isso. Mas hoje eu quero falar com você e te convidar para desistir das coisas de menino. Esse é o tema da minha mensagem. Põe aí para mim, Rafa, o tema: desistir das coisas de menino. Desista das coisas de menino. É um grande desafio, porque a gente pensa que talvez você vai olhar e falar assim, não, eu já não sou mais menino, porque a gente pensa que deixar as coisas de menino acontece com a gente quando a gente passa a pagar contas, quando a gente nasce barba no nosso rosto, quando a gente casa, quando a gente arruma um emprego, tudo isso parece que está apontando para que as coisas de meninos não existam mais na minha vida. Mas essa não é uma verdade. Tem muita gente que está pagando boleto, tem muita gente que está trabalhando, tem muita gente que está estudando, que está crescendo profissionalmente, que está com barba no rosto, que continua agarrado com as coisas de menino.
Então o desafio aqui hoje é: desista das coisas de menino. E eu vou daqui a pouco pontuar algumas características que as crianças têm, que os meninos têm, que quando eu falo meninos, eu estou falando no geral, o gênero masculino e o feminino. Nós estamos falando de comportamento. Então, por que a palavra de Deus está me convidando a deixar de ser um menino? A deixar as coisas de menino? Por que a palavra de Deus está me desafiando a isso? Eu quero que você pense comigo o seguinte: você sabia que muitas coisas que eu e você precisa, tem desejo, tem vontade de alcançar, tem vontade de possuir, não acontece na minha vida, não é por falta de fé? Você fala: poxa, mas a fé é a coisa mais impressionante que tem da Bíblia. A fé traz existência a coisas impressionantes. Mas o que está faltando para você tomar posse de determinadas coisas na sua vida não está relacionado à fé. Não é por falta de fé que você ainda não recebeu. Não é pela falta da fé que você ainda não conquistou essa coisa na sua vida. Na verdade, nós não conquistamos determinadas coisas na vida porque tem coisas que não podem ser entregues nas mãos dos meninos. Não dá para entregar grandes coisas na mão daquele que não tem responsabilidade, maturidade para suportar aquilo. Por exemplo, meu filho Josué pode chegar em mim e falar: pai, eu tenho fé para ter um carro. Ainda que ele tenha fé para ter um carro, ele não pode dirigir um carro, porque ele não está preparado para pilotar um carro. E não significa que talvez depois que ele tiver 18 anos, que tirar a habilitação dele, significa que ele também estará preparado. Tem muita gente que está dirigindo o carro e está mostrando com todos os fatos aí para mim, para você ver, que não estava preparado para dirigir um carro. Porque direção e álcool combina? Sim ou não? Não. Então as pessoas que dirigem um carro alcoolizadas, elas estão, de fato, mostrando que elas não estavam prontas para dirigir o carro. E assim acontece com várias áreas da minha vida e da sua vida. Deus é tão grande, tão poderoso, e aí você às vezes fica imaginando: poxa, eu estou orando tanto para isso, eu estou orando tanto para aquilo, nossa, eu tenho fé para isso, eu vou nos montes, olha, eu já fiz ofertas, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e parece que as coisas não acontecem. A boa notícia é: depende como você vai encarar, como um boa ou como um má, é que você não está preparado para ter determinadas coisas, enquanto você não avançar para a maturidade, enquanto você não desistir das coisas de menino. Esse é o nosso desafio da palavra de Deus. O apóstolo, na verdade, eu gosto de falar com o apóstolo Paulo porque eu acredito, uma convicção pessoal, que a carta aos Hebreus foi escrita por ele, porém não podemos fazer essa afirmação porque ela ainda é considerada como um autor desconhecido. Mas eu queria que você abrisse aí comigo Hebreus capítulo 5. Ainda nesse contexto, olha que interessante o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Põe para a gente, por favor, aqui na projeção. Olha só que interessante, gente. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Dá uma segurada aí. Aqui o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: olha, eu tenho algumas coisas para conversar com vocês, para explicar para vocês, para revelar para vocês, mas eu não posso fazer isso porque vocês ainda não estão prontos para isso que eu quero entregar, para esse conteúdo que eu quero passar, para essa revelação que eu quero dar. Vocês ainda não estão prontos. E ele dá um motivo. Por que eles não estavam prontos? Porque eles eram negligentes no quê? No ouvir. Existia uma negligência no ouvir. Agora, só abrindo um parênteses bem grandão. Você já reparou que uma característica muito forte da criança é essa negligência no ouvir? A criança tem muita dificuldade de ouvir. Ela escuta, mas ela não ouve. Não sei você como você tem experiência com os seus filhos. Já viu quando você pega aquela criança e fala: não mexe aí,
não faz isso. Ela vai exatamente no local que não era para ir. Porque parece que ela escutou, mas ela não ouviu. Porque escutar é diferente de ouvir. Então ela escutou, mas ela não conseguiu ouvir. Ela não assimilou o que ouviu. Então muitos de nós estamos ainda infantis na nossa vida cristã pela negligência do ouvir. Gente, é tão sério isso. E isso é uma das coisas que me deixa muito em crise. Você vir domingo, pós-domingo, participar de célula, ouvir as palavras de Deus e sair daqui do mesmo jeito. Nada mudar na sua vida não é um passe de mágica, mas é no outro dia, aquela palavra que foi pregada tem que se tornar prática para você. Por isso que Tiago fala assim, ó, vocês não podem ser apenas ouvintes da palavra, mas também tem que ser o quê? Os praticantes da palavra. Então, quando a gente escuta a palavra, mas não coloca essa palavra para funcionar na nossa vida, é apenas um entretenimento que você... Olha, não se assuste com o que eu vou falar, mas vir para um culto como esse, ouvir uma palavra como essa e não praticar, e não colocar ela em ação, era muito melhor você ficar em casa assistindo o Fantástico. Nossa, pastor, que forte isso que você falou. Tem certeza? Absoluta. Por quê, gente? Porque o evangelho funciona. Para quem? Para quem funciona no evangelho. Então, a Bíblia não é um livro comum. Ele é um livro prático. Então, a palavra que sai do altar, ou do lugar que nós estamos aqui ministrando, essa palavra ela vai provocar na sua vida uma reação. Não é nenhuma ação, é uma reação. Porque a ação é a própria palavra. Então ele está dizendo assim, olha, eu quero falar coisas fortes para vocês. Eu quero levar vocês para um outro nível. Eu quero levar vocês para uma outra dimensão. Mas vocês são negligentes no ouvir. E aí ele continua, põe para nós o 12. Porque devendo já ser mestres, olha que forte isso. Ele está dizendo assim, ó, vocês já deveriam estar numa condição de quem ensina. Pelo tempo que eu conheço vocês, pelo tempo que eu tenho ministrado vocês, pelo tempo que vocês têm a caminhada cristã de vocês, já eram para vocês estarem em outro nível. É isso que ele está dizendo. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Então tem gente que não cresce, não amadurece, por quê? Porque ele não consegue praticar a palavra e ele o tempo todo tem que voltar na lição do primário na vida cristã. Ele não amadurece. Ele tem tempo de igreja, ele fala, não, já tenho 20 anos na igreja. E daí? E daí? Ah, eu já tô, olha, nasci no berço. E daí, meu irmão? Faz sentido nenhum. Por quê? Porque a palavra só é funcional se ela for praticada. Então é isso que o autor aos Hebreus está questionando aqui. Ele está dizendo assim, ó, vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda precisam que eu ensine as coisas do primário da vida cristã para vocês. Olha para o seu irmão assim, disfarçadamente, para ninguém perceber. Ele fala para ele assim, meu irmão, não teve jeito, Deus achou eu aqui hoje. Deus achou você, porque a gente se considera muito adulto. Até, gente, é tão séria essa questão da maturidade, porque se alguém falar que nós somos imaturos, isso soa como ofensivo para nós. Se alguém falar assim, você é muito imaturo, você se sente ofendido. Porque ninguém quer ser chamado de imaturo. Ninguém quer ser reconhecido como uma pessoa imatura. Eu lembro quando era época de escola, e uma menina queria humilhar um menino, ela falava assim, sai fora, você é muito criança. Era humilhante isso para os meninos, sim ou não? Era muito humilhante, não era, Aline? Já aconteceu isso com você ou não? Sai fora, você é muito criança. Oh, meu Deus, que isso? Você ficava abismado com aquilo. Ah, tá cheirando a leite ainda. Meu Deus do céu, era uma humilhação muito grande. Porque soa como ofensivo ser chamado de imaturo. Mas a palavra de Deus, Paulo aqui está dizendo exatamente isso. Olha, se eu pudesse, Paulo, o escritor aos Hebreus, está dizendo isso aqui, ó. Se eu pudesse parafrasear, eu diria assim, ó. Eu quero falar coisas boas para vocês, mas aqui está todo mundo fedendo a leite ainda. Cheirando a leite ainda. Vamos lá. Ó.
torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Fala assim, eu quero dar uma comidinha forte, eu quero levar vocês para um nível forte, mas se eu der, vocês vão morrer. O que acontece com um bebê quando você dá comida sólida para ele? Vai passar mal, pode morrer, não pode? Pode até engasgar. Então, Deus está doidinho, desculpa a expressão, mas só para você entender o linguajar, para dar um alimento sólido para o povo dele, para nós. Deus quer, a expectativa de Deus é que Ele não vê a hora da gente comer o alimento sólido. Mas nós, por negligência, ainda estamos no leitinho. Pastor, que isso? Eu me considero tão maduro, eu sou um homem tão não sei o que, eu sou uma mulher tão não sei o que, eu sou isso, eu sou aquilo, e daí? Nós vamos daqui a pouco fazer o checklist, você vai identificar se essa palavra era para você ou era para o vizinho, porque eu estou cansado de ver gente que vem na igreja e fala assim, fulano de tal tinha que estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Nunca é para ele a palavra, sempre é para alguém, né? Rapaz, hoje a palavra foi boa hoje, porque olha, se a minha tia estivesse aqui, nunca é para ele a palavra, não, querido. Deus está falando com quem veio no culto, amém ou não amém? Amém ou não amém? É com você mesmo que Deus está falando, é com quem veio. Deus não está falando com quem não veio, Ele está falando com quem veio. Ou será que Deus não sabe fazer as coisas? Imagina, Deus fala assim, poxa, hoje eu queria falar tanto com fulano, mas o fulano não veio no culto hoje e agora. Não, Deus veio falar com quem veio. E glória a Deus por isso. Continuando, vamos lá, 13 quer dizer. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Quem se alimenta de leite ainda não está pronto. Ainda não está experimentado, porque é o quê? Porque é o quê? Menino. 14, por favor. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Eu acho muito fantástico essa frase aqui, ó, sentidos exercitados. Ou em algumas versões fala faculdades exercitadas. Por quê, querido? Porque ir para a maturidade é um exercício. Nós, que já somos adultos, entre aspas, porque muitos de nós somos grandes adultos, bebezões, mas nós temos uma maturidade padrão de um adulto. Trabalhar, pagar conta, administrar a casa, tal. E aí, esse adulto, que é um bebezão, casa e tem um filho. E agora esse filho vem totalmente infantil, imaturo. E aí esse adulto aqui vai precisar fazer o quê? Vai precisar exercitar esse filho para a maturidade. Todos nós aqui fomos exercitados. Como que a gente exercita as crianças para a maturidade? Nas pequenas coisas. Você vai lá e fala assim, por exemplo, ensina a criança a escovar o dente. Então, no começo, quem escova o dente da criança é o pai e a mãe, sim ou não? Sim ou não? A gente vai lá, põe, escova o dentinho dele. E aí, a gente vai o quê? Eles vão evoluindo, a gente vai falando, agora é sua vez de escovar. Aí, escova o dente, mostra para mim ver se você escovou aí. Aí, olha lá, tem um feijão aqui, tem uma couve aqui. Aí, você vai lá de novo, vem aqui. Vou ensinar você a escovar. E aí, você vai repetindo o exercício. Pega aqui e vai exercitando as faculdades dessa criança, para que ela aprenda, e você está empurrando ela para a maturidade. Eu lembro que os meus filhos, para ensinar a criança a usar o banheiro sozinho, é um desafio muito grande, né? Porque tem pai que rala mesmo, porque não é fácil. Você ensinar, a gente passa cada vergonha, até tchau pro cocôzinho a gente fala, vai falar tchau pro cocô, fala tchau. Não é assim que a gente ensina? Quem já fez isso? Quem já passou por isso? Né? Põe lá a criancinha no piniquinho ou na privadinha, né, mãe? Aí vai, vamos lá, vamos falar tchau. Aí olha lá pro negocinho lá, aquele negocinho marrom lá no vaso lá. Ah, tchau, tchau, tchau. Aí aperta. Você está ensinando, você está exercitando a criança para a maturidade naquele assunto. E eu lembro que, né, amor, Josué, não está aqui para ouvir, mas ele gritava, ele ia no banheiro, então ele já tinha aprendido a usar o banheiro. Sentar no vaso lá e usar. Aí, daqui a pouco ele gritava,
pai, mãe, vem me limpar. Aí é outro exercício que tem que fazer. Ir lá no banheiro, é constrangedor demais, gente. Limpar o bumbum da criança ali. Vai lá, pega lá. E aí, até aquela faculdade ser exercitada, demorou. Eu lembro quando ele ia no banheiro, era um rolo de papel para limpar uma vez só. Meu Deus do céu, que provação. Por quê? Porque queria tirar o negócio ali. E aí você tem que ir lá. Ó, filho, é assim, ó, pega o papel, enrola, dá umas 3 voltinhas, 4 voltinhas. Gente, eu estou falando coisas aqui que podem ser um linguajar chulo, mas é uma coisa prática que todo pai aqui passa. Para empurrar a criança para a maturidade. Deus está nos empurrando faz tempo para a gente ser maduro. Uma vez, o pastor Guto, eu olhei um pastor dizer assim, a gente fala assim, a igreja evangélica é uma bagunça. Né, por conta de tantas coisas que acontecem no contexto das igrejas. Por quê? Porque muitas vezes a igreja, que já era para ter um monte de mestre, parece um jardim da infância. Parece o jardim da infância. Um monte de gente doente emocionalmente, parece criança disputando, brigando, não vou ter de mal, belém, nunca mais ficou de bem. É assim. No ambiente da igreja. Acreditem se quiser. Agora eu vou deixar você falar assim para o seu irmão. Assim, eu não vou falar muito para você falar para o seu irmão, mas vou falar mais uma vez. Fala assim para o seu irmão, quem precisava ouvir essa, faltou hoje. Abre comigo também Efésios capítulo 4, ainda dentro dessa questão, e eu vou explicar para você por que a importância de ser maduro, gente. Tem uma revelação muito forte. Eu estou só começando a mensagem, estou só introduzindo, porque tem uma revelação aqui que vai ser transformador e libertador para a tua vida. Porque tem coisas que vai fazer muito sentido para você hoje nessa palavra, porque você vai falar assim, por que eu não recebi ainda? Por que eu estou buscando e ainda não tive a resposta? Por que eu estou buscando e parece que as coisas não estão acontecendo? Porque o problema não é fé, o problema é maturidade. Não é fé que está faltando para você. Está faltando para você maturidade para tomar posse de algumas coisas. Efésios capítulo 4, versículo 13. Aqui, o contexto aqui é sobre uma igreja plena. Aqui vai falar dos 5 ministérios, mas eu não vou ler todo o contexto, mas vou falar aqui, ó. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo. Então aqui, esse texto aqui já é um convite, uma expectativa de Deus para a maturidade. É uma expectativa que Deus tem em nós, que nós sejamos maduros. E qual que é o padrão dessa maturidade? É Cristo. Por isso que estudar os evangelhos, a vida de Jesus, se quer saber tudo sobre Jesus, sobre o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, você vai ler os 4 evangelhos. Começa pelo evangelho de João, que é um evangelho mais direcionado para a igreja, e depois vai lendo outros evangelhos para você entender. E Jesus é o maior modelo de homem maduro da Bíblia. É só você ver todo o comportamento de Jesus. Você não vê um Jesus mimado. Você não vê um Jesus fazendo birra. Jesus tem um comportamento, por isso que ele é colocado para nós aqui como uma régua. Eu não sei se lá na casa de vocês alguém já fez isso. Isso é uma cultura até americana. A gente compra um negocinho lá numa loja de artigos para crianças e a gente põe na parede do quarto da criança uma régua. Às vezes é um pescoço de uma girafa. E essa régua está lá marcando lá os centímetros. Alguém já viu isso aí? Levanta a mão, só quem viu, para me ajudar. E aí, toda vez que a criança completa aniversário, o pai põe a criança na régua, fica retinho aí, a criança fica retinho, aí o pai anota. Agora ele está com 7 anos e está com tantos centímetros. E a criança quer crescer, porque ela quer crescer. Até isso tem muito também nos parques de diversões, nos parques aquáticos, né? Tem determinados brinquedos que pessoas que não têm a estatura não podem entrar. Então tem aquela criança lá que, lá no parque aquático tem lá uma régua, e aí a criança tem que ir lá para ver se ela pode ir ou não para aquele brinquedo. É assim que funciona a nossa vida. Tem uma régua. E na medida que você cresce, você vai podendo acessar outras coisas na vida.
Eu fui no parque aquático uma vez e eu queria tanto ir naquele toboágua, mas eu não podia porque a estatura não permitia. Mas aí agora eu completei uma idade e eu vou de novo no parque aquático. Aí eu vou encostar, eu estou com uma expectativa muito grande. Aí eu vou encostar na régua, e aí na régua, quando eu encosto na régua, uau, eu atingi a estatura. E aí aquela pessoa que está responsável por aquele brinquedo vai dizer assim para mim: agora você pode ir no brinquedo. Exatamente desse jeito que acontece na nossa vida. Você está doidinho para tomar posse do negócio, está doidinho para ir para uma outra fase da vida, está doidinho para ir para um outro nível, doidinho. Aí tem a régua. Quem é a régua? A régua é Cristo. Aí você encosta em Cristo. Puxa, não estou na estatura certa para tomar posse dessa determinada área da minha vida. Vamos raciocinar, gente, juntos. Só põe o 14 também para me concluir. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Por que eu tenho que ter? Por que eu tenho que ter a estatura do varão perfeito? Essa maturidade de Cristo, para quê? O resultado é para que eu não seja mais como um menino inconstante. Abrindo outro parêntese. Inconstância é uma particularidade de meninos. Não combina a inconstância com pessoas maduras. Pastor, mas eu já tenho 30 anos e ainda sou inconstante. É porque você ainda é infantil nessa área da tua vida. Você ainda é daquele que começa e para as coisas. A vida sua cristã, às vezes, é aquela vida assim, uma hora você está bem, outra hora você não está. Uma hora parece uma montanha. Isso revela a sua infantilidade. Essa inconstância. Uma hora, não, estou bem, eu estou com vontade de ir para a igreja. Aí vem. Agora não estou mais. Aí começa a oscilar na vida. Isso. Ninguém está criticando você, não está dizendo que é pecado, nem nada. Está dizendo que isso está te impedindo de ir para a próxima fase. Isso está te impedindo de tomar posse de uma coisa maior. Por quê? Porque ainda é muito infantil. Por mais que você se considere adulto demais. Mas contra fatos não há argumento. O que revela a sua maturidade não é você mostrar para mim o teu RG dizendo: ó, aqui quantos anos eu tenho. Não é você mostrar a carteirinha da igreja para dizer assim: ó, estou nessa igreja há tanto tempo. Não, não é isso. O que vai revelar a maturidade de uma pessoa é como ela se comporta no dia a dia, na dinâmica da vida. É isso que vai revelar a maturidade dela. Raciocina comigo Romanos capítulo 8. Põe para mim, por favor, Rafa. Romanos 8, 14. Agora vamos entrar numa parte muito, muito forte dessa mensagem, que vai fazer todo sentido para você. A Bíblia vai dizer o seguinte, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então vamos primeiro entender quem somos nós. Nós somos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não. Nossa, pastor, também é muito ofensivo você dizer que nem todo mundo é filho de Deus. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz. A palavra de Deus diz assim, veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, ser um filho de Deus, como um gentil, como nós somos, é um direito adquirido. Nós entregamos a nossa vida para Jesus e automaticamente recebemos um direito de filiação. E agora nós somos filhos de Deus. Uau! Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E essa é uma boa notícia. Porque está dizendo assim que, se você olhar, está dizendo assim, porque não recebestes o espírito de escravidão. Ou seja, antes era essa a nossa condição. Agora não é mais. Agora você não recebeu um espírito de escravidão, mas você recebeu um espírito de adoção. Por que adoção? Por que adoção? Porque nenhum de nós aqui legitimamente poderia ser filho de Deus. Não tinha como. Então hoje nós somos filhos de Deus por adoção.
E o livro de Romanos vai falar muito sobre isso. Esse mês nós vamos entrar agora. Por que ele usa essa linguagem da adoção? Mas nós somos adotados por Deus. Tem até um louvor, né? O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Nós não éramos filhos, agora somos. Mas o mais fantástico, e que a gente não percebe, é o que o texto vai dizer agora. Vamos lá, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos os filhos de Deus. 17. E se nós somos filhos, somos logo o quê, gente? Somos logo o quê? Essa é a melhor parte. Eu sou filho e automaticamente eu me torno um herdeiro. Herdeiro de quem? Herdeiro de Deus. Ó, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus. Verdadeiramente. Toda vez que você lê essa palavra na Bíblia, verdadeiramente é uma afirmação forte. Verdadeiramente. Ninguém pode tirar isso. Você é filho e você agora é um herdeiro. E olha só que forte isso. Herdeiro de Deus e o quê? Co-herdeiros de Cristo. Por quê? Eu não sei se você já viu casos na vida de pessoas que herdaram uma herança sozinho. Já viu aquela pessoa que herdou sozinho? Uma herança muito grande sozinho. Cristo era o único herdeiro de Deus. O único. Aí o que Cristo faz? Cristo vem e abre mão. Ele abre mão da sua primogenitura, de ser o filho unigênito de Deus. E agora Cristo conquista para mim e para você o direito de sermos filhos de Deus. E antes Cristo era o único herdeiro de Deus. E agora a Bíblia está dizendo que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, todas as coisas que Jesus tem direito, você também tem. Já parou para pensar nisso? Tudo que Jesus tem direito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é mais filho de Deus? Você ou Jesus? Me ajuda aí, pensa aí. Quem que é mais filho de Deus? Você ou Jesus? Por que o silêncio? Quem é mais filho de Deus? Você ou Jesus? Que silêncio. Vamos melhorar a pergunta? Pastor Jonathan, você tem quantos filhos? 3 filhos. Qual dos 3 é mais filho seu? Oi? Não, o mais velho não é mais, não? Não é, tem certeza? Não, deixa eu tentar outra. Eu estou achando que você não está sabendo responder. Deixa eu tentar. Ô, Alessandra, você tem quantos filhos? 2. Quem é mais filho seu? Não tem um que é mais? Não, você também não está sabendo. Vamos ver. Pastora Simone, você tem quantos filhos? Eu também tenho 2, nós estamos só 4. Brincadeira, é minha esposa. Quem é mais seu filho, Samuel ou Josué? Simples assim. Porque quando a gente fala isso, sou agressivo, né, pastor? Parece que a gente está diminuindo Jesus, né? Não, mas que coisa que é essa que o pastor está falando, que eu e Jesus somos igualzinhos diante de Deus? Sim. Por que isso? Porque ele conquistou esse lugar para mim e para você. E agora ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o irmão mais velho do povo de Deus. E agora Jesus ia tomar posse de tudo sozinho. Mas Jesus falou, não, quer saber de uma coisa? É muita herança. É muita herança, é muita herança. Eu vou envolver todo mundo nesse negócio. E aí ele envolveu todo mundo, e agora todo mundo. O que Jesus pode ganhar de Deus, você também pode. O que Jesus pode ganhar de Deus, você também pode, porque você é herdeiro. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. É preciso ter fé para tomar posse de herança, gente? Sim ou não? Não. Por isso que eu estou dizendo para você que tem conquistas que não tem nada a ver com a fé mais. Porque você não precisa de fé para tomar posse da herança. Imagina, é o meu pai. Meu pai tem um patrimônio gigantesco e aí eu vou ter... agora com fé em Deus eu vou tomar posse da minha herança. Não. Por quê? Porque se você é filho, logo você também é um herdeiro. Simples assim. Aí você pergunta, pastor, legal a mensagem, motivadora.
Vamos pensar só mais um pouquinho. Deus é Pai. Alguém consegue aqui calcular o tamanho da riqueza de Deus? Patrimônio de Deus. Tenta calcular o patrimônio de Deus aí. Não tem como calcular. Porque Deus é dono de tudo. Ouro e prata que a gente briga e se mata aqui na terra, Ele é dono de tudo. E lá no céu Ele falou assim: o que o pessoal briga aqui na terra vai ser asfalto para mim aqui no céu. Vai ser para pavimentar as ruas. Pedras preciosas vão servir de decorações no reino eterno de Deus. Do tamanho da riqueza do seu Deus. Deus é muito rico. Deus é muito rico. Então toda a herança de Deus é sua também. Essa mensagem que eu estou pregando, apesar dela ser simples, ela não é simplista. Porque ouvir é muito fácil. Agora, compreender o que eu estou ensinando aqui, talvez leve muitos anos para você compreender isso. Aí você pergunta: pastor, mas então tudo bem, é bonito, é motivador, mas por que eu não estou então tomando posse dessa herança? Onde que eu estou? Onde está meu nome nesse testamento? Aí agora eu vou explicar para você. Gálatas capítulo 4. Explicação está aí na Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Versículo 1. Presta atenção. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é o quê? É menino, em nada ele difere do servo. Enquanto ele é menino, ele não difere em nada do servo, ainda que seja senhor de tudo. Percebeu onde está o problema? Deu para você entender? Aonde é que está o problema? O problema não está na herança. A herança está liberada, você não precisa nem aplicar fé para pegar. O problema é que você não está pronto para tomar posse dela. O problema é que algumas partes dessa herança está retida. Por quê? Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo. Mesmo que ele seja dono de tudo. Poxa, mas ele é dono de tudo, e aí? Ele não é diferente porque é dono de tudo. Porque o que vai fazer ele tomar posse é desistir das coisas de menino. E é um processo. Desistir das coisas de menino é gradativo. É processual. Você vai identificando e vai deixando, vai identificando e vai deixando, vai identificando e vai deixando. E na medida que você deixa, você está pronto para... Vou usar a analogia do brinquedo. Opa, agora eu já posso ir nesse toboágua. Mas nesse outro eu não posso ainda, porque eu não tenho estatura. E assim vai. Na medida que você vai crescendo, parte dessa herança vai sendo liberado para você. É aí que está todo o segredo para você tomar posse da herança. Vamos falar dessa herança um pouquinho. Eu gosto de um personagem da Bíblia, Lucas capítulo 15, não precisa você abrir não. Só anota aí, Lucas 15, porque a história é longa e eu não tenho como ler ela com você agora, por conta do tempo. Mas conta a história do filho pródigo. Quem conhece a história do filho pródigo? Todo mundo conhece, é famosa, é um clássico da Bíblia, o filho pródigo. E esse filho chegou no pai, ele falou: pai, é o seguinte, nesse ponto eu admiro o filho pródigo. E ele tem, você pensa que você não pode aprender alguma coisa boa com ele? Pode. O que eu posso aprender de bom com o filho pródigo? Ele sabia que a herança era dele. Ele sabia que era direito dele. Ele chega para o pai: pai, me dá minha parte da herança porque eu quero aventurar por aí. Eu tenho direito, é minha. A herança é minha, você me dá minha herança que eu vou fazer o que eu quiser com ela. E ele vai lá e pega a herança. Mas uma herança na mão de um imaturo vai trazer problemas. Ele estava pronto para ter a herança? Sim ou não? Não. Aí ele pegou a mão da herança. Pegou a herança e saiu. Poxa vida, a herança está aqui na minha mão. Um imaturo com a herança na mão, pastor Guto. Desastre total. Aí ele saiu. A Bíblia fala que ele foi para uma terra longínqua e ele começou a usar a herança de qualquer jeito. Não durou muito tempo. Quebrou. Voltou de novo na posição da miséria. Por quê? Porque não estava pronto para tomar posse da herança. Mas beleza, ele ainda não é o personagem que eu quero te falar.
A Bíblia conta a história toda, ele foi lá, ele acabou com a herança, aí ele teve uma ideia, voltou para Deus, voltou para o pai dele, foi lá, pediu perdão, o pai dele aceitou, matou um bezerro, deu uma roupa nova para ele, colocou sandália no pé dele, deu um anel bonito para ele. E nisso, o irmão mais velho está chegando, com a enxada nas costas, voltando do campo, do trabalho. Escuta o barulho de festa e fala: o que está acontecendo na casa do pai aí? Está tendo festa aí na casa do pai? E aí, alguém fala: não, sabe aquele teu irmão lá que pegou a herança? Oh, aquele desgraçado lá. Então, rapaz, ele voltou de novo aí, quebrado, destruído, mas teu pai está fazendo uma festa. Ele deu roupa boa para ele. É mesmo? Meu pai está fazendo. Tá. E esse daí chega para o pai dele, chama o pai dele de canto e fala: pai, estou chateado com o senhor. Por quê? Porque eu sou seu filho. Estou aqui do seu lado, não te traí, não coloquei a mão na herança antes da hora. Estou aqui do teu lado e o senhor não me deu nunca nem um cabrito para me matar e fazer uma festa com meus amigos. O senhor não teve coragem de dar nem um cabritinho para mim poder ir lá e fazer um churrasquinho com meus amigos. Aí o pai fala assim: filho, você não entendeu ainda? Tudo que eu tenho é teu. Tem gente que está se comportando desse jeito. A revelação que ele tem de Deus é tão fraca que ele está pedindo cabrito para Deus. Ele está falando para Deus: Deus, dá um cabrito para mim. E Deus está falando assim: não entendeu nada. A oração é tão fraca. Porque assim, gente, uma revelação tão forte isso. Na casa do pai, não se pede licença. Casa do pai é um... Eu vou na casa da minha mãe, está aqui minha mãe, ó. Fica de pé, mãe, fica de pé. Olha que mulher bonita, mais nova que eu. Olha. Isso aqui é minha mãe, mora em São Paulo. Quando eu vou para lá, meu irmão, pensa num cara que fica mimado lá. Meu filho, eu já fiz seu arroz doce, está na geladeira. Cuida. Eu vou na casa da minha mãe, eu não preciso pedir para abrir a geladeira. Eu não preciso pedir para deitar no sofá. Mãe, posso deitar no sofá? Eu não preciso pedir para ligar a televisão. Porque se eu pedir para a senhora vai se sentir até ofendida, não vai? Eu falo: perdeu o entendimento de quem eu sou a mãe dele. É tudo dele aqui. Aqui é a casa dele, fica à vontade, meu filho, fica à vontade, aqui é a sua casa. E a gente está se relacionando assim com Deus. A gente vai fazer uma oração, a gente parece um pedinte para orar. Está entendendo? Gente, você está entendendo que o problema está na revelação que a gente tem de Deus? Porque a gente vai falar com Deus e a gente parece um pedinte. A gente implora. Só quem vai implorar é quem não é filho. O filho já sabe que tudo é dele. Qual é a sua relação com Deus? E qual é o entendimento que você tem da herança? Deus quer te dar tudo e você está perdendo tempo pedindo cabrito para Deus. Oh Deus, dá um cabritinho aí para me matar. Não. O pai falou para ele: você não entendeu nada, tudo que eu tenho aqui é teu. Você não precisa nem pedir. Você quer fazer um churrasco com seus amigos, você não precisava nem pedir, era só pegar o cabrito, matar e fazer. Se você olhar a história, qual dos dois filhos será que foi mais top? Tem um outro personagem, uma mulher cananeia. E ela também está vindo atrás de Jesus, desesperada. Por quê? Porque ela tinha uma filha na casa dela. Essa história está escrita, até anotei aqui, em Mateus capítulo 15. Mas não precisa você ler. Depois você só anota para você conferir. Essa mulher vem desesperada atrás de Jesus. Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E quando você lê o texto com calma, você até fica chateado com Jesus. Fala: Jesus foi insensível aqui nesse texto. Porque a mulher está vindo implorando atrás dele. Ele não está nem aí para ela. Nem aí. E ela está lá: me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou com um problema lá em casa, minha filha não sei o quê. E Jesus não dava ouvido para ela. Está aí escrito na sua Bíblia. Pode ler na sua Bíblia, está aí. Não estou nem aí para ela. Aí chega uma hora que ela é agressiva. E aí Jesus para, então, fala, mulher, o que você quer? Aí ela fala: eu estou com um problema sério na minha casa. A minha filha está terrivelmente endemoniada lá. Tem um problema sério na minha casa. Dá uma luz aí para mim, Jesus. Aí Jesus vai responder para ela assim, presta atenção na resposta de Jesus: eu não posso pegar o que é do filho e dar para o cachorrinho.
Está na sua Bíblia. Põe para mim. Mateus 15. 26. 15, 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão de quem? De quem? E deitá-lo aos cachorrinhos. Eu não posso pegar o que é do filho e dar para o cachorrinho. Sabe o que essa mulher fala? Jesus ficou impressionado. Às vezes Deus fica mais impressionado com alguém que não tem a revelação que você tem do que com você mesmo que está aqui todo dia levantando a mãozinha e falando: ai, te exaltamos, seja exaltado. E a nossa relação com Deus às vezes é pior do que com dessa mulher. Essa mulher, ela sabia, ela falou: não, eu não sei que eu não tenho direito. Eu sei que eu não sou filha. Eu não faço parte do contexto. Eu sei disso. E aí, quando Jesus fala para ela: eu não posso pegar o que é de filho e dar para você. Aí ela fala assim para Jesus: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus fala: uau, aí agora não tem para ninguém. Essa mulher arrebentou. Agora, como diz o ditado popular, me quebrou. Me quebrou. E Jesus fica impressionado com a resposta daquela mulher. E Jesus fala assim para ela assim: ó, seu problema está resolvido. Sabe o que eu aprendo com isso? Se para alguém que não tinha direito, pega a revelação, se para alguém que não tinha direito, uma migalha transformou a vida dela, imagine para você que é filho. Uma migalha de Deus transformou a vida dela. Uma migalha de Deus. Aí a gente lê esse texto aqui: Senhor, me dá pelo menos uma migalha. Está errado, não é assim que ora. Por quê? Porque essa é a oração de quem não é filho. Quem é filho ora diferente. Quem é filho se comporta diferente. Por quê? Porque ele já é herdeiro. Ele já é herdeiro legalmente. Sabe por que nós não estamos indo mais adiante? Primeiro, porque a revelação que a gente tem de Deus é distorcida. E segundo, porque nós não crescemos o suficiente para nos apropriar daquilo que Deus tem para a gente. Então qual que é a saída? A única saída é amadurecer. Você precisa se empurrar para a maturidade. Você precisa rever seus comportamentos para se tornarem maduros e avançarem. Tem área da minha vida que está travada. Tem área da minha vida que está emperrada. Tem área da minha... Eu já orei, já fiz campanha disso, eu já fiz campanha daqui, já subi no monte, já desci, já fiz tudo e nada acontece. Por quê? Porque Deus não vai deixar você tomar posse de uma herança se você não estiver pronto. Característica das crianças. As crianças são extremamente dependentes. Isso é uma característica de uma criança. É uma característica natural, não é um defeito, é uma característica de quem é infantil. Tem muita gente que até a vida cristã dele está na mão dos outros. Ele só consegue desenvolver se tiver alguém puxando o tempo todo. Querido, está errado. Você precisa ser dependente de Deus. Mas em relação à dinâmica da sua vida cristã, você precisa ser independente. Você precisa orar sozinho. Pastor, quando vai ter vigília para mim orar? Porque eu só consigo orar se eu estiver na vigília. Pastor, lá na igreja não tem um programa para a gente ler a Bíblia? Lê na sua casa. Ou vai ficar ainda bilu, 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 bilu? Não. Você precisa avançar na sua vida cristã. Porque isso vai dar uma conotação para você de maturidade. Seja menos dependente. Tem gente que é dependente emocional dos outros. Uma dependência emocional tão grande, e aí não sabe por que é um verdadeiro bebezão na vida cristã. Um verdadeiro bebezão. Crianças são incapazes de resolver grandes problemas. O problema chega para você, querido, não é para você chorar, não é para você se entregar. O problema veio para a gente resolver. Apareceu o problema, resolva. Se levante como um homem, se levante como uma mulher e encare o problema. Porque eu nunca vi choro resolver problema. Você já viu?
Chorar resolve o problema, gente? Não. Agora, quem é que quer resolver problema chorando? Criança. Tá com fome? Chora. Aí a gente vai lá e tá aqui a mamadeira. Fez, totô? Aí a gente vai lá e troca a fralda. Tudo que a criança quer, ela já usa o choro. Isso aí é comprovado por estudos. O choro da criança, muitas vezes, ele está intimamente ligado a uma manipulação. Criança manipula. Tanto é que chora, você olha para a cara, não tem nem lágrimas saindo. Já viu? Você chora, parece que está matando. Aí você resolve o problema. Mas ué, cadê? Não tem nem lágrima, meu Deus do céu, o que é isso? Fui enganado. E aí a gente cresce, não amadurece, a gente cresce e vem para a vida do mesmo jeito. Está acostumado quando era criança, todo mundo resolveu os problemas porque chorava, aí a gente chora. Pensando que alguém vai resolver nosso problema. Choro não resolve o problema de quem é maduro, gente. Para de chorar! Para de choradeira, encara os problemas da vida, vai viver de verdade, meu irmão. Vai viver com maturidade. Qualquer semelhança é mera coincidência. Criança não se limpa sozinha. Ela depende de alguém para limpar ela. Então, as crianças sempre precisam de alguém para limpar as suas sujeiras. Nunca vi uma mãe falar assim, um filho fala, mamãe, eu estou na fralda. Aí a mãe fala, vai lá, se troca lá, filho, vai, troca a fralda você sozinho. E se você deixar, depois vai ter que limpar 2 vezes, porque o negócio vai virar uma bagunça que você não tem noção. Vai virar um caldo, meu irmão, que só Jesus na causa. Crianças não têm noção de perigo. Eles vão para a beira, você põe uma criancinha aqui, ela vem aqui, ela cai daqui. Ela vem andando, ela cai. Por isso você vê criança morrendo afogado, que vai para a piscina, ela não está nem aí, ela pensa que é Jesus andar em cima da água, aí vai andando. Não. Ela não tem noção de perigo. E aí tem gente na própria vida está se comportando como uma criança. Por quê? Porque não consegue discernir os perigos. Não consegue discernir um perigo da internet. Não consegue discernir um perigo de um financiamento, não consegue discernir um perigo de uma área da vida que está sinalizando que vai dar errado. E aí está o tempo todo se metendo em encrenca. Por quê? Porque é infantil. Acorda, amadurece. Crianças são sentimentalmente frágeis. As emoções das crianças é infantis, normal, normalíssimo. É assim. Elas são frágeis nas suas emoções. E aí tem adultos que são a mesma coisa, pastora Simone. Mesma coisa. A vida adulta dele do mesmo jeito. Uma pessoa totalmente doente. Gente, por isso que você vai ver. Sabe o que mais se vende na internet hoje, nesse mercado digital? O que mais se vende na internet hoje é cursos para pessoas, coaches ensinando inteligência emocional, resolvendo problema na emoção das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão doentes emocionalmente. Bebês, acorda para a vida, encara a vida. Se você realmente despertar para a maturidade, você não vai precisar comprar curso nenhum, porque está na tua mão. Aí você compra um curso para aprender e na verdade você se tornou dependente de quem está te ensinando ainda. É muito sério, gente. Crianças disputam o tempo todo. Uma disputa terrível. Já viu como é que criança disputa, gente? Disputa o amor do pai, disputa o amor da mãe, disputa o brinquedo, disputa o tempo todo. Aí tem gente que não é tratada nessa área, quando se torna um adulto, está o tempo todo disputando. Aí vai para um casamento, em vez de se unir no casamento, fica disputando com a esposa. Queda de braço. Eu e a minha esposa, por um bom tempo, a gente era uma disputa terrível no casamento. Quem vai ganhar? É um bom tempo nós vivemos assim. Porque faltava maturidade para o nosso casamento. O tempo todo disputando. Se você entender que Deus, quando Deus olha um casal, Deus não vê 2, Deus vê 1.
Sabia disso? Quando Deus vê um casamento, Ele não vê duas pessoas, Ele vê uma. E se você realmente entender e amadurecer para o seu casamento, saber que a sua esposa não é tua inimiga e nem o teu marido é teu inimigo, os seus resultados serão muito mais potencializados. Aprenda isso. Porque a Bíblia fala que, assim, ó, que dois têm uma melhor paga do trabalho. Se eu e minha esposa entender que nós somos um, os resultados serão impressionantes. Agora, se ficar disputando, um quer uma coisa, outro quer outra. Um quer ir para lá, outro quer ir para cá. Vai dar ruim. Isso é atitude infantil. Cresça. Essa aqui eu anotei por anotar, porque eu acho que aqui não tem ninguém assim. Dificuldade de ouvir não. Isso aqui era para outra igreja. Desculpa, viu, gente? Não era para essa igreja, era para outra. Gente, pensa num comportamento de criança que é horrível. É a dificuldade que eles têm de administrar o não. Você fala não para uma criança, dependendo da criança, que o pai está morrendo. Não, tenta pegar seu filho agora, depois do culto. Você vai identificar se ele é mimado ou não. Vamos embora. Não quero ir embora. Porque você fala o não para ele. E tem gente que é assim. Escutou não na vida, muda o humor. Aí traz isso para a vida. A mulher fala não para o marido fica bicudo. O marido fala não para a mulher vira bicudo. E a gente vira um ser humano todo melindroso, que não pode ouvir não de ninguém. Porque o não atrapalha as pessoas de progredirem. A dificuldade de